Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você sabe o que Jesus representa para o planeta Terra? Qual a verdadeira realeza da qual fala o Cristo? O tema do programa de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nosso convidado é o senhor José Faleiro, presidente do Centro Espírita Grupo André Luiz, em Goiânia. Seja bem-vindo, senhor José. Obrigado, Marli. Queridos ouvintes, peço permissão para adentrar em seus lares, em nome de Jesus, pedindo para que a paz permaneça entre nós. Senhor José, o que Jesus representa para o planeta Terra? Jesus, desde a criação do planeta Terra, é o seu dirigente. Desde os primórdios da Terra, Jesus recebeu, juntamente com a equipe de servidores espirituais, a missão de governar este orbe. E isto, a doutrina espírita vem divulgando o trabalho do Cristo ao longo dos séculos. Para nós, Ele é o governador, aquele que dirige com amor esse planeta. Sr. José, o que a doutrina espírita fala sobre a vinda do Cristo à Terra? O Cristo, como governador da Terra, Ele está sempre presente neste trabalho. E já esteve na Terra por mais de uma vez em visitas de trabalho, em reunião de trabalho. Fez uma encarnação na Terra para mostrar à humanidade o verdadeiro sentido da nossa existência, da nossa evolução. Então a doutrina espírita compreende que o Cristo, como governador, como o responsável pela Terra, vem realizando ao longo dos milênios a sua missão junto a esta humanidade. E todos nós, encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, estamos sob a proteção e a orientação de Jesus. Tanto que ele disse, numa de suas parábolas, o reino de Deus é semelhante a um pastor de ovelhas. E ele termina a parábola dizendo, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma ficará perdida. Então Jesus, ele assume corajosamente, com muito amor, a direção de todo esse orbe. Em que situação Jesus pronunciou a frase, meu reino não é deste mundo? Foi no interrogatório que Pôncio Pilatos fez a Jesus. Está lá em João 18. Pilatos, ao adentrar na sala, manda vir Jesus. E então pergunta a Jesus, és o rei dos judeus? Jesus responde, meu reino não é deste mundo. E aí, Marli, é bom a gente refletir. Será que Jesus estava dizendo deste mundo a terra? Jesus não estava referindo à terra, mas ao mundo de Pilatos. Ele referiu-se que o reino dele não era daquele mundo que os homens viviam. Um mundo de crimes, de usurpação do poder, um mundo onde a corrupção graçava profundamente. Aquele mundo dos homens não é o reinado de Jesus. Por isso ele diz, meu reino não é deste mundo dos homens, deste mundo que os homens estão realizando. O meu reino é do Espírito. Mas ele não disse isso, porque eles não iriam entender que o reino dele era do Espírito. Ele disse que o reino dele não é deste mundo, este mundo material. Porque o que era o mundo de Pilatos? Um mundo onde tudo é materialidade. O mundo do César é do poder.
do autoritarismo, do egoísmo, do mal, do egoísmo. E o que é o mundo de Jesus? O mundo de Jesus é o mundo do amor, é o mundo do Espírito, é o mundo de Deus. Então não era a terra que Jesus estava dizendo que não era rei, mas daquele mundo que o povo estava vivendo. E em seguida, Marli, ele fez uma segunda pergunta para Jesus que é muito importante. És tu rei? E Jesus diz, tu o dizes, sou rei. E não vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. E aquele que entende a verdade, ouve a minha voz. E ele com isso diz claramente a Pilatos, o seu mundo não é verdade. O mundo de verdade é o meu, é o do Cristo, é o de Deus, é o da realidade. Ele falou na frente do Pilatos, o seu mundo é enganação, o seu mundo não é verdade. Seu José, o que ele quis dizer com esse ensinamento? Qual seria a verdadeira realeza de Jesus? Como ficou implícito que o reino dele não é deste mundo, a realeza de Jesus é uma realeza espiritual. Ele várias vezes assim, eu vim de onde? Eu vou para onde? Para uma realidade espiritual. A realeza de Jesus é o vínculo com Deus. E ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Então a realeza de Jesus é espiritual. É a verticalidade do ser. Nós não podemos achar que a verdade de Jesus é uma verdade horizontal da vida. Esta é uma vida material, passageira, provisória, mas a realidade de Jesus, ela é espiritual. E é em espírito e verdade que nós vamos entendendo a realeza de Jesus, né, Sr. José? Em espírito e verdade. Quando ele disse a Pilatos, quem escuta minha voz está com a verdade. Em espírito e verdade. Essa verdade que nos liberta é a verdade espiritual. Não tem outra verdade para nos tornarmos filhos de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Sr. José, nós também estaremos em condições de alcançarmos a verdadeira vida, que é a vida espiritual? Perfeitamente. Todos já fomos criados com estas condições de alcançar a vida futura em estado de evolução maior. Só que depende de cada um de nós o entendimento do que seja uma vida futura e como alcançar essa vida futura. As religiões, de um modo geral, ensina, orienta,
Mas a doutrina espírita, com muito mais profundidade, tem mostrado a nós o caminho que Jesus traçou. Então nós, seres filhos de Deus, fomos criados para ir ao encontro do nosso Criador. Mas este caminho é um esforço pessoal, individual de cada um. E todos nós temos essa força interior capaz de romper todos os elos que nos prendem à vida presente de maneira prejudicial a alcançarmos as vidas futuras, vida melhor. Por que nós devemos acreditar numa vida futura? Marli, queridos ouvintes, sem acreditar na vida futura, a vida presente não tem razão, não tem sentido, não tem lógica a vida presente sem que a gente acredite e busque uma vida futura. Se não, vejamos, para que trabalhar e ser bom se eu, ao desencarnar, ao morrer, não vou para canto nenhum? Eu não tenho vida futura, eu não tenho perspectiva depois disso. Então, a criação de Deus é uma brincadeira. Quantos vivem aqui sofrendo por nada? Para justificar a vida presente, as anomalias pelas quais passamos, a esperança nos aponta uma vida futura. A lógica nos mostra, porque Deus existe em nós instintivamente. Isso é uma ação que nós temos natural. É uma ideia inata. Inata com Deus. Então a existência da vida futura, por mais que queiramos apagar isso, é impossível. Ela existe e não vai apagar. Sr. José, como a doutrina espírita trata este tema da vida futura? A doutrina espírita, como terceira revelação, ela trata isso com profundidade, com conhecimento de causa, embasado nas palavras de Jesus. Em João 14,16, quando Jesus disse que iria enviar o Espírito Verdade, a terceira revelação, a doutrina espírita está ligada muito a Jesus, diretamente a Jesus. Então ela trata a questão da vida futura com toda prioridade, porque sem a vida futura a gente não tem forças para crescer. A doutrina espírita tem mostrado claramente a existência de mundos fora da Terra, colônias espirituais, vidas após esta. Então a doutrina espírita descortinou na nossa frente a vida futura. Não há mais dúvidas quanto à vida futura. E isto hoje é consenso em todos os cristãos. De alguma maneira, o cristão acredita na vida futura. Mas a doutrina espírita nos mostra e nos põe para antever e até viver como se estivesse numa vida futura. Já no presente. Já no presente. Quais as consequências, Sr. José, de se viver preocupado em angariar bens na terra, almejando realezas passageiras e não se preocupar com a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida futura? A consequência principal é o empobrecimento espiritual. Preocupar-se com as coisas materiais, isso significa enriquecimento material e empobrecimento espiritual. Então a consequência pior é essa, que normalmente nós, ao envolvermos profundamente com as coisas materiais, nós nos distanciamos das coisas de Deus. E foi o próprio Cristo que deu esse ensinamento. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os bens materiais é um atrativo muito forte, muito pesado para nós. Nós ainda não damos conta de só usar. Nós possuímos e deixamos ser possuídos
pelas coisas materiais. E ao sermos possuídos, nós deixamos de estarmos ligados ao Espírito, ao ser eterno. Impregnamos das coisas materiais. E isto, a todos nós, é uma advertência que precisamos ter toda a cautela, pois o desencarne poderá chegar e nós ficarmos atados às coisas materiais que ficarão aqui. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Como a reencarnação, seu José, se relaciona com a crença na vida futura? A reencarnação, ela relaciona com a crença da vida futura por uma questão de lógica e pelo próprio ensinamento de Jesus. Jesus diz: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer é a nossa transformação, é a nossa mudança como ser espiritual que precisa desenvolver. Então a reencarnação são as oportunidades que nós recebemos de reciclarmos o nosso conhecimento, de nos aprimorarmos espiritualmente, para que nós possamos construir em nós o reino de Jesus. O reino que ele disse a Pilatos que ele não era o rei de Pilatos, mas o reino de Jesus. Então a gente vê, Marli, quantos irmãos nossos, quantas pessoas ligadas a nós, que têm tantas dificuldades para entender o significado do perdão, para praticar o perdão, para amar o seu semelhante. Então a reencarnação, ela vem nos ajudar a ter oportunidades novas, a dar continuidade a projetos nossos. Eu me recordo aqui de um amigo que a gente cresceu junto. Não é, vou citar com perdão da palavra, não desmerecendo e nem vangloriando nenhuma e nem outra religião, mas ele é católico desde criança, trabalhava dentro da igreja, cantava Ave Maria com uma beleza especial. E meu amigo, muito amigo, a gente conversava muito sobre a doutrina. E ele nunca aceitou a reencarnação. E um dia, já depois de um bom tempo que a gente conversava, eu encontrei com ele na rua. E ele chegou para mim e falou assim: você sabe que eu sou católico, não sabe? Eu falei: sei. E eu hoje sou muito mais católico do que antigamente. Eu falei: parabéns.
significa que você está convicto da sua religião e você está pronto para servir nela. Ele virou para mim e disse assim, só com uma diferença. Eu falei, qual a diferença? É porque agora eu cheguei a uma conclusão que se não tiver reencarnação, eu não chego no reino dos céus. Porque eu convivo com a minha esposa há 50 anos. E tem vezes a gente passar uma semana com dificuldade de relacionamento. Como é que eu vou chegar no paraíso para falar com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, se eu tive tanta dificuldade com a minha esposa? Então a reencarnação é uma oportunidade de refazermos e pegar esse caminho para o reino de Deus. Então, a cada encarnação, nós vamos nos preparando para a vida futura. Vamos nos construindo como um ser espiritual que vai se aperfeiçoando. E a perfeição é o nosso destino. Sr. José, como desenvolver a fé, a crença na vida futura? Eu diria que o melhor caminho é a prática do bem, a caridade. Porque você começará, às vezes, fazendo bem com alguma restrição, com alguma dificuldade. E à medida que você entra nesse trabalho de prática do bem, você começa a receber um retorno que te alimenta, que te fortalece, e você passa a acreditar mais naquilo que você faz. Então a fé precisa ser, como diz a doutrina, raciocinada e moldada no trabalho do bem. O que o homem pode fazer para adquirir a verdadeira propriedade da qual fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o conjunto de virtudes que facultam a evolução espiritual? Conjunto de virtudes. Eu ouvi de uma autoridade, em referência ao Chico Xavier, ele diz assim, eu procuro exercitar para adquirir uma virtude que o Chico tinha, que sem ela, nenhuma outra virtude tem os devidos valores. É a humildade. E eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, que adquirir as virtudes não é coisa fácil. E ele diz que já a vida toda exercitava para adquirir essas virtudes. Há pessoas que acham que a gente tem que combater os defeitos. Eu penso diferente. Eu acho que não precisamos preocupar com os defeitos. Na verdade, o Emmanuel nos ensina que a gente não tem defeito. A gente está com defeito. Os defeitos, as imperfeições são passageiras e elas ocupam indevidamente um espaço em nós onde é de uma virtude. Por exemplo, o ódio está no lugar do amor. Se você olhar, cada virtude tem uma imperfeição contrária. Então a gente está faltando conquistar as virtudes. Trabalhemos por alcançar as virtudes. E a prática do bem é o caminho. O estudo, o exercício constante. Não é fácil adquirir estes hábitos bons, mas é possível. Na verdade, o mal, então, é a ausência do bem. Quando nós exercitarmos o bem, o mal vai se desfazer. O mal, na verdade, não é obra de Deus. E o que não é obra de Deus não prevalecerá, não existe. O que existe, como você disse, é a ausência do bem. Sr. José, em relação à vida futura, nós temos várias obras, né, da doutrina espírita que relatam a vida no mundo espiritual, como as obras de André Luiz, não é? Nosso Lar e tantas outras. Nosso Lar é uma obra referência, que inclusive já se transformou em filme. Eu recomendo a leitura do livro, assista ao filme, para que possam ir compreendendo a beleza deste mundo que está ao nosso alcance e está muito próximo de nós. Só depende de nosso esforço para compreender
assimilar, praticar Jesus. Que é de onde nós viemos, para onde nós vamos retornar. Para onde nós vamos retornar. E encontrar a grande família universal que somos todos nós. Somos nós. Não sei se temos tempo. Hein? Se temos tempo, eu gostaria de falar para vocês, para os ouvintes, algo muito importante. Uma pessoa do meu convívio da casa espírita, uma pessoa dessas sofridas, chegou para mim e disse assim: seu José, o que o ser humano mais está precisando? Eu de pronto respondi para ela: ser filho de Deus. Ela respondeu: mas eu sou filho de Deus. Eu falei: você não é filho de Deus, não. Você está sendo enteada do César. Filho de Deus é aquele que realmente pratica, tem atitudes de filho de Deus. Só pelo fato de sermos criados por Deus, não significa que o nosso comportamento é de filho de Deus. Estamos caminhando. Estamos caminhando. E a nossa maior necessidade do momento é essa postura nossa de filho de Deus. Nós precisamos disso. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Sr. José Faleiro conosco e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que Deus nos abençoe.